Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Esse canal que tem por proposta, por objetivo, levar notícias do campo missionário e também estudos bíblicos. Diariamente nós temos aqui, há mais de um ano, publicado todos os dias, 6 horas da manhã, estudos bíblicos. A gente fica muito feliz de poder contar com a sua companhia, a sua audiência todos os dias aí do outro lado. Agradecemos aqueles que têm interagido conosco, aqueles que têm compartilhado esses estudos. Meu muito obrigado, que Deus esteja abençoando a sua vida. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de estudos. Vamos estar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudando aos poucos aquilo que o Senhor vai dirigindo-nos, vai nos orientando, e a sua companhia aqui todas as manhãs é sempre muito bem-vinda. Eu não sei que horário você nos assiste, existem aqueles que acompanham assim que o vídeo é postado, mas tem outros que assistem durante o dia, outros pela madrugada, enfim, seja bem-vindo. Nós vamos estudar Atos dos Apóstolos e eu te convido a me acompanhar na introdução desses estudos. Vamos juntos? Como eu disse, nós vamos para Atos dos Apóstolos então, né? Atos, que é o primeiro livro da história da igreja cristã. Esse livro registra inicialmente a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. É um livro robusto, é um livro rico, preciosíssimo, e que todos nós cristãos precisávamos ler e reler esse livro várias vezes. Gosto de pensar que quando a pessoa está desanimada na vida espiritual e lê Atos, ela dá uma revigorada, porque você vê como Deus age através e por meio da igreja. O livro de Atos não tem conclusão, e eu acho isso muito precioso. O livro de Atos, ele traz alguns relatos, ele dá início à história da igreja, mas ela não encerra. Você não vai ver o encerramento do livro de Atos. Por quê? Porque cabe a nós, a mim e a você, dar continuidade aos atos dos apóstolos, né? Aos atos da igreja, levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra, fazendo discípulos de todas as nações. Atos vai desenvolver, então, desenvolve um esboço traçado por Jesus para com a sua igreja, quando ele disse, e isso está em Atos 1:8, vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Assim nós temos a descrição desse livro de Atos dos Apóstolos. Embora carregue o nome de Atos dos Apóstolos, ele registra mais os atos de Pedro e Paulo, o seu ministério, é o foco maior dos registros desta epístola. A gente pode dizer que Atos dos Apóstolos é como se fosse uma dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e ele abre para as epístolas que vêm posteriormente após o livro de Atos. Então ele faz uma divisão ali entre os evangelhos e as epístolas. Vale lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, e é como se Atos fosse o segundo volume da carta do Evangelho segundo escreveu Lucas. Então ele vem trazendo uma continuidade ao relato do que Cristo começou a fazer e a ensinar. Corpo de Cristo, como a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, mesmo Jesus sendo assunto aos céus, né, como nós vamos estudar aqui, ele continuou agindo e ensinando por meio e através da igreja.
E Lucas traz esse relato neste livro de Atos dos Apóstolos, deixando isso muito claro para nós, os leitores, a forma com que o Senhor continuou agindo. William Barclay, ele diz que Atos nos ensina que a vida de Jesus continua pela igreja, através da igreja, na sua igreja. Os atos, os ensinamentos e a ação do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu disse que é um livro muito rico, muito precioso para nós enquanto cristãos, para entendermos o mover do Senhor na sua igreja e o propósito dele para com a sequência, a continuidade da obra aqui na terra. John Stott, ele diz que o contraste que Lucas apresenta entre os dois volumes não se dá entre Jesus e sua igreja, mas entre dois estágios do ministério de Cristo Jesus. O ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, e depois o seu ministério celestial, exercido mediante o Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Então, Lucas, Jesus está presente, agindo, e em Atos o Senhor Jesus está nos céus, agindo através da igreja mediante o Espírito Santo. Que separa esses dois estágios da atuação do Senhor Jesus, nada mais é do que a sua ascensão aos céus. Então, não só conclui o primeiro livro de Lucas, mas introduz o segundo, que é Atos, lá no versículo 9 do primeiro capítulo. A gente destaca algumas verdades aqui e eu quero compartilhar com você a partir de hoje essas verdades a respeito do início, da introdução desta carta. Mas para o estudo de hoje eu quero deixar para você pensar essa introdução que fizemos aqui e você lembrar que Atos dos Apóstolos não tem a conclusão. Lucas começa descrevendo, como eu disse, a partir da ascensão do Senhor nos céus, a descida do Espírito Santo e a ação da igreja. E ele vai contar as ações dos apóstolos, como aconteceu, e não tem um final, porque ainda não aconteceu esse final. E hoje, eu e você, enquanto cristãos, continuamos escrevendo Atos dos Apóstolos. Hoje a igreja continua escrevendo Atos dos Apóstolos. A sua conclusão se dará quando a igreja for levada aos céus para estar com o Senhor para todo sempre. Até então, Atos continua sendo escrito por mim e por você, que recebemos a ordem do Senhor Jesus de ir, levar o Evangelho, fazer discípulos, plantar igreja. Nós continuamos escrevendo Atos dos Apóstolos. Pensa nisso, você faz parte dessa história começada nesse livro. Deixa Deus usar a sua vida. Deixe Deus fazer com que você escreva algumas linhas da história dos Atos dos Apóstolos, dos atos da igreja, da ação da igreja aqui na terra. Deus abençoe a sua vida. Vem conosco nesses estudos. A gente vai aprender muita coisa em Atos. Eu quero convidar você a me acompanhar todos os dias, Senhor permitindo. Teremos estudos aqui. Deus te abençoe.